Olha, no jogo do poder uma coisa é certa: ser invisível é a mesma coisa que não existir. Então hoje a gente vai mergulhar fundo numa das leis mais polêmicas e importantes para o sucesso: a arte de chamar a atenção, não importa o custo. Sabe, esse cara, o Pietro Aretino, lá do século XVI, ele sacou uma coisa fundamental sobre a gente: a indiferença. Ah, essa sim é a morte social. A ideia de que até uma crítica negativa é um jeito de ser reconhecido está no coração da nossa conversa de hoje. Imagina um palco. No grande teatro que é a vida pública, tudo é julgado pela aparência. Se uma pessoa não está sob os holofotes, na prática ela nem está no espetáculo. Então a primeira regra é bem simples: faça com que olhem na sua direção. Tá, mas como é que se garante que os holofotes virem pra gente? Bom, o caminho mais rápido, e geralmente o mais barulhento, é pelo escândalo. Vamos mergulhar nessa primeira estratégia. E aí entra em cena P.T. Barnum. Para esse cara, simplesmente não existia publicidade ruim. Ele vivia por um princípio simples, mas muito poderoso. Qualquer tipo de atenção, fosse aplauso ou gente chocada, só enchia os bolsos dele e construía seu império. O Manual do Barnum, nossa, era uma verdadeira aula de criatividade ousada. Pensa só, ele espalhava boato de sereia de verdade, contratava uma banda tão, mas tão desafinada que as pessoas pagavam só pela curiosidade. Cada ato dele era pensado para uma única coisa: gerar burburinho e fazer as pessoas falar. A lição do Barnum é bem clara, né? A atenção é tipo oxigênio para a fama. Depois que se consegue, não dá para deixar acabar. O cara chegava a escrever cartas anônimas para os jornais detonando os próprios espetáculos. Por quê? Porque ele sabia que a polêmica era a melhor propaganda. Para ele, o silêncio era o único fracasso de verdade. Mas olha, nem toda a atenção precisa ser esse barulho todo, esse escândalo do Barnum. Existe um outro caminho, talvez até mais poderoso: a sedução do mistério. Vamos voltar no tempo para Paris, comecinho do século XX. Tinha um nome na boca de todo mundo: Mata Hari. Ela não era só uma dançarina não, ela era um enigma vindo do Oriente. A sua persona misteriosa era como uma tela em branco onde a alta sociedade projetava suas fantasias mais exóticas. E é aqui que está a grande sacada da estratégia dela. A lenda de uma princesa de Java era muito mais interessante que a realidade de Margareta Zelle, uma holandesa com uma ambição gigante. Ela entendeu que as pessoas não se conectam com a realidade, elas se conectam com uma história melhor. O poder dela vinha justamente daquilo que ela não mostrava. O mistério faz a gente querer preencher as lacunas, sabe? E quando a gente faz isso, a gente ajuda a criar a lenda. Aquilo que a gente não consegue decifrar, a gente não consegue esquecer. Ok, então a gente já viu o barulho e o silêncio. Mas o jogo de mestre de verdade começa quando se junta essa busca por atenção com genialidade pura. Vamos para as regras avançadas. A famosa briga entre o Thomas Edison e o Nikola Tesla, aquilo não foi só uma batalha de invenções, não. Foi uma batalha por atenção. Enquanto o Tesla estava focado na invenção pura e simples, o Edison, que era um mestre do espetáculo, se preocupava tanto com a lâmpada quanto em garantir que todo mundo soubesse quem inventou. O resultado? A história lembra muito mais do show. Para pensar no tamanho disso. O Edison estava disposto a abrir mão de um prêmio Nobel, o maior prêmio da ciência no mundo, só para não ter que dividir os holofotes com o Tesla. Para ele, a atenção não era só parte do prêmio, era o prêmio. Essas táticas mais avançadas são como um jogo de xadrez. Dá para fazer como o Aretino, que atacou a figura mais poderosa da época só para roubar um pouco da fama dele. Ou então seguir o caminho do Picasso, que vivia mudando de estilo, deixando todo mundo, público e críticos, sempre na ponta dos pés, sem nunca deixar a imagem dele ficar parada, previsível. Só que existe um lado bem sombrio nessa busca sem fim por atenção. É uma linha muito tênue entre ser notado e se autodestruir, e cruzar essa linha pode ser fatal. E isso leva a gente para uma pergunta importantíssima: o que acontece quando essa busca por atenção dá muito, mas muito errado? A história da Lola Montes é um exemplo perfeito disso aí. A Lola Montes, que estava acostumada a ser o centro de tudo, cometeu o erro fatal. Quando ela tentou ofuscar de propósito a Rainha Vitória, ela não estava só quebrando uma regra de etiqueta, ela estava desafiando o próprio Sol. Uma aposta que ela não tinha como ganhar. O resultado? Em vez de ganhar mais fama, ela deu de cara com um muro de silêncio que acabou com a posição social dela na Inglaterra. E a indiferença, como a gente viu lá no começo, é a arma mais mortal que existe.
A lição aqui é brutal, mas vale para sempre. É preciso saber com quem se está lidando. A atenção que se busca não pode nunca vir às custas de humilhar quem realmente tem o poder. Às vezes, a jogada mais inteligente é ficar na sombra mesmo. E tudo isso nos traz de volta para agora. No mundo que é movido a likes, views e viralizações, essa lei parece mais forte do que nunca, não é mesmo? Mas quem são os Barnums e las Mata-Haris de hoje em dia? E mais importante ainda, será que muitos não estão cometendo o mesmo erro da Lola Montes sem nem perceber? A busca por atenção continua sendo um jogo de altíssimo risco. E as regras, pelo visto, não mudaram tanto assim.